90%. Essa é a proporção do Evangelho de João que você simplesmente não encontrará em Mateus, Marcos ou Lucas. O mesmo Jesus. Os mesmos 3 anos. A mesma morte. A mesma ressurreição. E ainda assim, aproximadamente 90% do que João registrou existe somente no seu relato. Nenhuma narrativa do nascimento, nenhuma manjedoura, nenhum sermão do monte, nenhuma parábola, nenhum exorcismo, nenhum relato do pão e do vinho na última ceia. João omite justamente aquilo que os outros 3 evangelhos tratam como essencial. No lugar disso, insere conversas, cenas e declarações que os demais jamais mencionaram. A pergunta é: por quê? E a resposta transforma completamente a maneira como você lê cada capítulo que ele escreveu. O autor desse evangelho é identificado no próprio texto apenas como discípulo a quem Jesus amava. Ele nunca menciona o próprio nome. A tradição histórica, sustentada por uma cadeia de conexões pessoais, o identifica como João, filho de Zebedeu. Ireneu, líder da igreja do segundo século, que conheceu pessoalmente Policarpo, que por sua vez conheceu pessoalmente João, escreveu que o apóstolo redigiu esse evangelho enquanto vivia em Éfeso, próximo ao fim de sua vida. A maioria dos estudiosos situa a escrita entre 85 e 95 d.C., embora alguns defendam uma data anterior. O que isso significa é o seguinte: quando João se sentou para escrever, Mateus, Marcos e Lucas já circulavam há décadas. A história básica de Jesus havia sido contada com cuidado, contada em detalhes. A primeira geração de testemunhas oculares estava morrendo. O Templo de Jerusalém havia sido destruído por Roma no ano 70 d.C. A igreja estava espalhada, perseguida e cada vez mais distante da terra onde tudo aconteceu. João não precisava repetir a história. Ele precisava explicar o que ela significava. E ele disse exatamente o que estava fazendo. Perto do final do livro, em João, capítulo 20, versículos 30 e 31, ele escreveu algo que pouquíssimos autores antigos faziam, declarou seu propósito de forma explícita. Jesus realizou muitos outros sinais na presença de seus discípulos, os quais não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Lucas, no início do seu evangelho, também havia declarado um propósito: escrever um relato histórico ordenado para que seu leitor pudesse conhecer a certeza das coisas que lhe foram ensinadas. Isso é o objetivo de um historiador. O de João é diferente. João não está tentando fornecer uma linha do tempo. Ele está tentando produzir algo dentro de você. A palavra que ele usa para nomear esse algo é crer. E o que João faz com essa palavra, e o que ele recusa fazer com ela, revela-se um dos detalhes mais ignorados em todo o Novo Testamento. Mas antes disso, veja onde ele começa. Mateus abre com uma genealogia que remonta a Abraão. Marcos abre com o batismo no Jordão. Lucas abre com um sacerdote chamado Zacarias queimando incêndio no templo. João abre antes que qualquer coisa existisse. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. João, capítulo 1, versículos 1 ao 3. A palavra grega traduzida como verbo é logos, e logos carrega muito mais peso do que o equivalente em português consegue transmitir. Na filosofia grega, logos era o termo para o princípio racional por trás do universo. A razão, a lógica, a inteligência ordenadora que sustentava tudo. Os pensadores gregos buscavam essa ideia há séculos. Acreditavam que o universo não era aleatório, mas racional, sustentado por uma força que podiam nomear, mas não ver. Nas escrituras hebraicas, o conceito corria em paralelo, mas com uma dinâmica diferente. A palavra de Deus não era uma abstração filosófica. Era uma força criativa. Pelos céus foram feitos pela palavra do Senhor. Salmos, capítulo 33, versículo 6. Quando Deus falou em Gênesis 1, coisas aconteceram. A luz surgiu, os mares se separaram, a vida começou. A palavra hebraica davar significa simultaneamente palavra e coisa, porque na imaginação hebraica o que Deus fala e o que Deus cria são o mesmo ato. João une as duas tradições, a filosófica grega e a teológica hebraica, e declara: o que vocês buscavam e o que vocês ouviram falar são a mesma realidade. E então ele faz algo que nenhuma das duas tradições esperava. Ele diz que o Logos não é uma ideia, não é uma força, não é um princípio. É uma pessoa. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João, capítulo 1, versículo 14.
Se esse tipo de estudo está abrindo as escrituras para você de uma forma nova, considere curtir este vídeo e se inscrever no canal Profundamente Simples. Cada inscrição ajuda a levar esse conteúdo a mais pessoas que precisam ouvir esta palavra. E se você já faz parte dessa comunidade, obrigado. Você é parte de cada roteiro que produzimos. O versículo 14 é o ponto de colisão. Tudo antes dele, no princípio, com Deus, era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Estava acumulando peso. E então o chão cede. A mente por trás do universo assumiu um corpo. A força que sustenta os átomos aprendeu a caminhar. Qualquer que fosse sua expectativa ao abrir um texto religioso, provavelmente não era essa. Os outros evangelhos apresentam Jesus como um bebê ou como um homem entrando em um rio. João o apresenta como a razão pela qual qualquer coisa existe. 5 versículos e a escala da afirmação já é maior do que qualquer coisa que os outros 3 evangelhos tentam em seus capítulos de abertura. Após o prólogo, João faz outra escolha que separa seu evangelho dos demais. E ela está escondida dentro de uma única palavra grega. Mateus, Marcos e Lucas descrevem os atos sobrenaturais de Jesus usando a palavra grega dinamis, poder, obra poderosa, a raiz do nosso dinamite em português. Um dinamis é um ato que impressiona pela força. Olha o que aconteceu. Olha quanto poder. João nunca usa essa palavra. Em nenhum momento de todo o seu evangelho. Quando descreve os mesmos tipos de eventos, água tornando-se vinho, um cego enxergando, um morto saindo de um túmulo, ele recorre a um termo completamente diferente. Semeiam, sinal. A diferença não é preferência vocabular. É sobre o que o escritor quer que você faça com o que acabou de ver. Um dinamis diz, fique impressionado. Um semeiam diz, olhe além do evento para a pessoa que o realizou. Um milagre aponta para si mesmo. Um sinal aponta para outro lugar. E João seleciona exatamente 7 deles. O primeiro, água transformada em vinho numa festa de casamento em Caná. João, capítulo 2, versículos 1 a 11. O segundo, a cura do filho de um oficial do rei em Cafarnaum, realizada à distância. João, capítulo 4, versículos 46 a 54. O terceiro, a cura de um homem que estava paralisado há 38 anos, junto ao tanque de Betesda. João, capítulo 5, versículos 1 a 15. O quarto, a alimentação de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. João, capítulo 6, versículos 1 a 15. O quinto, Jesus caminhando sobre o mar da Galileia. João, capítulo 6, versículos 16 a 21. O sexto, a cura de um homem que nasceu cego, não ferido, não adoecido, mas nascido sem visão. João, capítulo 9, versículos 1 a 41. E o sétimo, a ressurreição de Lázaro, 4 dias após o sepultamento. João, capítulo 11, versículos 1 a 44. A escalada é deliberada. Mudar uma substância. Curar a distância. Reverter uma condição de décadas. Multiplicar matéria. Comandar a física da água. Corrigir um defeito presente desde o nascimento. E então reverter a própria morte. Cada sinal alcança mais longe do que o anterior, adentrando um território que o sinal precedente não havia tocado. João está construindo um argumento, e o argumento não é Jesus consegue fazer coisas impressionantes. O argumento é, esta pessoa tem autoridade sobre toda a categoria da realidade, matéria, distância, tempo, natureza, biologia, morte. Que tipo de pessoa possui essa autoridade? Em seguida, João faz algo que os outros evangelhos quase nunca fazem. Após cada sinal, ele registra um longo discurso em que Jesus explica o que o sinal significava. Os pães foram multiplicados. Jesus diz, eu sou o pão da vida. João, capítulo 6, versículo 35. O homem que nasceu cego recebe a visão. Jesus já havia declarado, eu sou a luz do mundo. João, capítulo 8, versículo 12, e capítulo 9, versículo 5. Lázaro é ressuscitado. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. João, capítulo 11, versículo 25. O sinal nunca é o ponto final. É a porta. E Jesus o conduz através dela, até uma afirmação sobre si mesmo que o milagre sozinho jamais poderia sustentar. 7 vezes no Evangelho de João, Jesus faz uma declaração que começa com as palavras eu sou e a segue com uma metáfora. Eu sou o pão da vida. João, capítulo 6, versículo 35. Eu sou a luz do mundo. João, capítulo 8, versículo 12. Eu sou a porta. João,
capítulo 10, versículo 7. Eu sou o bom pastor. João, capítulo 10, versículo 11. Eu sou a ressurreição e a vida. João, capítulo 11, versículo 25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou a videira verdadeira. João, capítulo 15, versículo 1. Nenhuma dessas declarações aparece em Mateus, Marcos ou Lucas. São inteiramente registro de João. O grego por trás de eu sou é egeimi, e há um detalhe gramatical que qualquer pessoa familiarizada com o grego teria percebido imediatamente. Em grego, o verbo eimi já contém o sujeito. Dizer eimi sozinho já significa eu sou. Acrescentar o pronome eg por cima é redundante, enfático. É o equivalente a dizer eu mesmo sou. Carrega um peso que o verbo simples não possui. Cada uma dessas 7 declarações conecta Jesus a algo essencial para a sobrevivência humana: pão, luz, uma porta, um pastor, a ressurreição, o caminho, uma videira. Mas por baixo de todas as 7, a expressão egeimi está fazendo algo que vai muito além da metáfora. Por que então chega João, capítulo 8, versículo 58? Jesus está em um confronto tenso com líderes religiosos que questionam suas credenciais. Eles invocam Abraão, o maior ancestral deles. E Jesus diz: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Sem predicado, sem metáfora. Não eu sou o pão ou eu sou o pastor. Apenas egeimi, de pé por si mesmo. E a multidão pegou pedras para matá-lo. Por que pedras? Porque entenderam exatamente o que ele estava afirmando. Na tradução grega do Antigo Testamento, conhecida como Septuaginta, a expressão egeimi aparece em um conjunto muito específico de passagens. Em Isaías, Deus usa a frase hebraica anegal, eu sou ele, para se distinguir de todo ídolo, de todo Deus falso, de toda coisa criada. Eu sou ele, e não há Deus além de mim. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39. Eu sou ele. Eu sou o primeiro e também o último. Isaías, capítulo 48, versículo 12. Esse anegal foi traduzido na Septuaginta como egeimi. E muitos estudiosos também o conectam a Êxodo, capítulo 3, versículo 14, onde Deus revela seu nome a Moisés na sarça ardente: eu sou o que sou. As pessoas diante de Jesus não precisavam resolver o debate acadêmico. Elas pegaram pedras. No mundo antigo, a lapidação era a punição prescrita para a blasfêmia. Elas sabiam o que egeimi significava quando estava sozinho, saindo de uma boca humana. Significava: estou reivindicando ser o Deus de Israel. João registra a reação deles. Não a suaviza. Não a explica. Deixa as pedras falarem. O que João escolheu deixar de fora é quase tão revelador quanto o que ele escolheu incluir. O padrão expõe toda a sua estratégia. Suprimida, a tentação no deserto. Suprimida, a transfiguração no monte. Suprimido, o sermão do monte, sem dúvida o discurso mais famoso já proferido. Suprimidas todas as parábolas. Mateus registra mais de 30, Marcos cerca de 12, Lucas acrescenta várias outras, João não registra nenhuma. Também suprimidos todos os exorcismos. Mateus, Marcos e Lucas retratam Jesus expulsando demônios como uma característica regular e dramática de seu ministério. João não inclui um único caso. E a última ceia, a refeição que se tornou o centro da adoração cristã por 2000 anos. João registra a refeição, mas não o pão e o vinho. Onde Mateus, Marcos e Lucas descrevem Jesus tomando o pão, partindo e dizendo: isto é o meu corpo. João descreve Jesus tomando uma toalha, derramando água numa bacia e lavando os pés dos discípulos. Um ato que nenhum dos outros 3 menciona. O que João inseriu no lugar? Conversas privadas que os outros evangelhos jamais registraram. Nicodemos vindo a Jesus de noite, com medo de ser visto, um membro do conselho dirigente que não podia se arriscar a ser flagrado fazendo perguntas a um rabino que o estabelecimento já havia marcado como perigoso. João, capítulo 3. Uma mulher samaritana num poço, ao meio-dia. Uma conversa que cruzou cada fronteira social daquela cultura de uma só vez. Um homem judeu falando em público com uma mulher samaritana sobre teologia, enquanto questões de gênero, etnia, religião e reputação eram violadas num único encontro. E é nessa conversa, não em um sermão em sinagoga, que Jesus faz uma das declarações mais claras sobre quem ele é. Eu, que falo contigo, sou o Messias. João, capítulo 4, versículo 26.
Um homem nascido cego sendo interrogado por autoridades religiosas que se recusam a aceitar que ele enxerga, enquanto ele continua repetindo o testemunho mais simples possível: uma coisa eu sei, era cego e agora vejo. João, capítulo 9, versículo 25. Marta de pé diante de Jesus na sepultura de seu irmão, dividida entre a dor e a confiança, ouvindo dizer: eu sou a ressurreição e a vida. João, capítulo 11. Mateus, Marcos e Lucas mostram como Jesus se parecia diante de uma multidão. João o puxa para dentro de um cômodo onde há apenas Jesus e uma pessoa, ou Jesus e 12. Os outros 3 dão a você o plano geral. João dá o close. E é no close que a identidade se revela. Você aprende quem alguém é não ao observá-lo discursar num estádio, mas ao ouvir o que ele diz quando são só vocês 2. Há uma palavra nesse evangelho que pesa mais do que qualquer outra. O verbo grego pisteu, crer, aparece aproximadamente 98 vezes em João. Isso é mais do que em Mateus, Marcos e Lucas somados. João usa essa palavra mais do que qualquer outro evangelista por uma margem considerável. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. A forma substantiva da mesma palavra, pistis, que significa fé, não aparece em João em momento algum. 0 vezes, nenhuma. João se recusa a usar o substantivo. Ele usa apenas o verbo. Essa distinção pode parecer pequena no papel. Na prática, não é pequena. Um substantivo é algo que você possui. Um verbo é algo que você faz. Fé é algo que você poderia dizer que tem e então guardar numa prateleira. Crer é algo que você está fazendo agora mesmo, ou não está. É presente, ativo, em movimento. João escreveu seu evangelho inteiro para produzir o crer, o verbo. Não uma posição teológica que alguém sustenta, mas um ato contínuo e vivo de confiança que uma pessoa o executa ou não executa em qualquer momento dado. O livro inteiro é construído para isso. Os sinais são selecionados para provocá-lo. Os discursos são desenhados para aprofundá-lo. As declarações eu sou são construídas para exigi-lo. E a declaração de propósito em João, capítulo 20, versículos 30 e 31, o nomeia explicitamente: estas coisas foram escritas para que vocês creiam. Capítulos 13 a 17 formam o mais longo registro contínuo do ensinamento privado de Jesus em qualquer dos 4 evangelhos. Estudiosos o chamam de discurso de despedida. Acontece durante a última ceia e nas horas que se seguem. E quase cada palavra dele existe somente em João. Abre-se com a lavagem dos pés. Jesus se levanta da mesa, envolve uma toalha na cintura, derrama água numa bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Pedro resiste. Jesus insiste. E então se senta de volta e diz: dei-vos um exemplo, para que façais como eu vos fiz. João, capítulo 13, versículo 15. A palavra grega que ele usa para exemplo é hipodeigma, um padrão, um modelo a ser seguido. Ela aparece apenas aqui em todo o Evangelho. Então Jesus começa a falar e não para por 4 capítulos. Diz que vai partir. Diz que não deixem seus corações se perturbar. Promete preparar um lugar para eles. Diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Introduz o Paráclito, o Consolador, o Advogado, aquele que será chamado a estar ao lado deles depois que Jesus partir. A palavra Paráclitos aparece apenas nos escritos de João, em nenhum outro lugar do Novo Testamento. Vem de 2 raízes gregas: para, ao lado, e kale, chamar. Um Paráclitos é alguém convocado para estar ao seu lado num tribunal, numa crise, no momento em que você não consegue falar por si mesmo. A palavra era usada em contextos jurídicos gregos para a pessoa que vinha em sua defesa, não um conselheiro distante, mas alguém fisicamente presente ao seu lado, falando em seu favor. E então Jesus diz algo que reposiciona toda a discussão: convém-vos que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, mas, quando eu for, vô-lo enviarei. João, capítulo 16, versículo 7. Jesus está dizendo a 12 homens que caminharam fisicamente com Deus encarnado que algo melhor está por vir. Não uma substituição. Uma proximidade maior, porque o Espírito não andará ao lado deles, o Espírito habitará dentro deles. João, capítulo 14, versículo 17. No capítulo 17, Jesus ora ao Pai, e no meio dessa oração diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. João, capítulo 17, versículo 20. Aqueles que crerão por meio da palavra dos apóstolos. Isso inclui cada pessoa que já se tornou seguidora de Jesus através da mensagem que começou com aqueles 12 homens. Se você já creu,
Jesus orou por você por categoria antes de ir à cruz. Ele sabia que você estava chegando. Pediu ao Pai que o guardasse. Se você chegou até aqui e algo neste estudo abriu o Evangelho de João de uma forma nova para você, deixe um comentário abaixo, mesmo que seja uma só palavra. Cada comentário ajuda este canal a levar essa palavra a mais pessoas. Inscreva-se no Profundamente Simples e partilhe com alguém que conhece a história de Jesus, mas ainda não o viu por essa lente. Que o Deus que se fez carne e entrou no seu mundo venha ao seu encontro exatamente onde você está.